Muito boa noite, igreja. É um prazer enorme estar aqui, conversando sobre o que Deus tem falado ao meu coração. E hoje, como a primeira vez que eu estou falando aqui como igreja, em um momento de pregação, de mensagem, eu queria me apresentar um pouco. Não sei se você já me viu aqui pela igreja, mas eu estou nessa igreja há um ano, eu e minha família. Nós chegamos aqui na cidade de Macaé, estávamos morando na cidade de Recife, participamos lá da plantação de uma igreja irmã da igreja CBM, que é a igreja Mosaico, lá em Recife. E nós chegamos aqui, acredito que como muitos chegam nessa cidade, aqui por causa da vocação que a cidade tem para o trabalho. Então, nós viemos para cá com a família, e nós estamos aqui há um ano, e desde que chegamos, nós já conhecíamos pessoas aqui dessa igreja. Então, quando chegamos em Macaé, nós não tivemos nenhuma dificuldade para escolher vir congregar nessa igreja. E então, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos hoje no terceiro domingo da série Nascimentos Miraculosos. O pastor Sávio pregou nos 2 primeiros domingos. O primeiro nascimento foi o nascimento de Isaac, e no segundo domingo foi pregado sobre o nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó. Se você está aqui e não acompanhou esses 2 primeiros domingos, essa série ela tem o objetivo de apresentar a narrativa bíblica de uma forma que possamos compreender como ela fala a respeito de Jesus desde Gênesis até o Apocalipse. E através de nascimentos de algumas crianças e de algumas personalidades bíblicas, nós entendemos que em determinados momentos da história bíblica, Deus, através desses nascimentos miraculosos, revelava já o seu propósito em enviar Jesus Cristo e fazer a obra e cumprir o plano eterno que ele tinha desde a fundação do mundo, que era enviar o seu Filho para o resgate do seu povo e de toda a criação. Hoje nós vamos falar sobre mais um nascimento miraculoso. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Sansão. Então, por isso, antes eu queria conversar com vocês um pouco sobre quem foi Sansão. Sansão é uma figura conhecida de muitos de nós. De fato, quando talvez na sua infância você frequentava a igreja, você tenha escutado histórias na escola bíblica dominical, você tenha participado de lições, ou mesmo você tenha livros de histórias bíblicas infantis na sua casa, ou você tenha comprado esses livros para os seus filhos. Então, Sansão é essa figura que nós, desde crianças, estamos acostumados a ouvir sobre ele. E mesmo quem não tem, que não professa a fé cristã, quem não tem uma vivência desde a sua infância na igreja, alguma vez já deve ter escutado a respeito de Sansão. A respeito de alguém que, segundo um termo que eu vi na internet, é conhecido como o Fortão do Cabelão. Tanto é que a sua história é conhecida e, claro, a história mais conhecida de Sansão é o episódio onde ele tem o seu cabelo cortado. Aqui é atribuído à sua força, o seu cabelo. Então, um dos nomes aí que é atribuído a ele é o Fortão do Cabelão. E é no mínimo intrigante algo quando você começa a pesquisar sobre a vida de Sansão. E uma coisa que eu notei é a quantidade de material infantil que há sobre Sansão. Na realidade, a grande maioria do material que há sobre a vida de Sansão é direcionado ao público infantil. É vídeos, histórias bíblicas infantis, apostilas. E, de fato, a história de Sansão é tão pitoresca, é tão extraordinária, que é um enredo perfeito para um conto, para uma fábula infantil. De fato, quando nós pegamos o livro de Juízes, que é o livro onde relata a história de Sansão, e nós começamos a ler, nós pensamos que estamos lendo alguma coisa da Terra-média, algum desses filmes hoje que tratam dos bárbaros. Mas Sansão, ele é muito conhecido, não só por essas histórias infantis.
um detalhe também é que Sansão é o nome de um coelho que é muito conhecido também, acredito de vocês, quem conhece a Turma da Mônica, é o nome do coelho de pelúcia da Mônica, que é inofensivo, mas em determinados momentos se torna o carrasco de quem ousa chatear a Mônica, principalmente o Cebolinha. Mas quando nós saímos da superfície dessas histórias infantis, e quando nós decidimos nos aprofundar na história de Sansão, nós nos deparamos com uma história sombria, com uma história que não seria exatamente aquilo que a gente escolheria para ensinar aos nossos filhos. A história de Sansão, ela é uma combinação explosiva de violência, sexo, vingança, morte e poder. Quase um filme do Quentin Tarantino ou uma novela no horário das 8. Algo que a gente não permitiria nem às nossas crianças estarem perto. Mas para a gente entender um pouco sobre como o nascimento de Sansão, apesar dessa história extraordinária dele, para a gente entender como o nascimento dele aponta para Jesus, eu vou convidar vocês a ler comigo no livro de Juízes, o capítulo 13, e eu queria ler com vocês o versículo 1 até o 5. Livro de Juízes, capítulo 13. Eu vou ler dos versículos de 1 a 5. Diz o seguinte: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, esse trecho do capítulo 13 de Juízes é o início onde nós podemos ver o anúncio do nascimento miraculoso de Sansão. Mas antes de entrarmos propriamente na história de Sansão e no seu nascimento, eu queria fazer uma rápida contextualização a respeito do livro de Juízes. Porque Sansão, ele foi um desses juízes levantados por Deus. Aqui retrata o livro que dá o nome a essa narrativa. Então, os juízes, eles foram pessoas que foram levantadas por Deus num período da história bíblica que estava compreendido entre Moisés e Davi. Ou mais precisamente o período da história entre Josué, a transição da entrada do povo de Deus na terra prometida, até Saul, que foi o primeiro rei consagrado para governar sobre Israel. Nesse período, foi justamente o período onde os israelitas haviam sido libertos da terra e da opressão do Egito, através de Moisés, e sobre a liderança de Josué, eles adentraram na terra de Canaã, a tão sonhada terra prometida. Contudo, o livro de Juízes, ele começa no primeiro capítulo, no primeiro versículo, falando acerca da morte de Josué. Até aqui, Josué, depois do falecimento de Moisés, era quem havia liderado o povo de Israel nessa luta de chegar até a terra prometida, conquistar essa terra. E o livro de Josué, ele tem uma história linear. Ele vai numa crescente onde o povo vai sempre sendo vitorioso, porque Deus estava com eles e eles estavam avançando. E Josué, como líder, ele é bem sucedido em levar o povo até a terra prometida. Mas logo no início do livro de Juízes, nós percebemos que muita coisa ainda ficou por fazer
quando Josué faleceu. Havia muita terra ainda para que o povo de Deus conquistasse. E havia muitos povos que habitavam naquele território, que segundo a orientação de Deus, segundo a aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel, eles deveriam expulsar esses povos. Expulsar esses povos de os seus ídolos, porque eram povos pagãos, eram povos que tinham outros ídolos, e Deus orientou claramente que o povo de Israel não habitasse no meio desse povo pagão e dos seus ídolos. Então, nesse tempo surgem os juízes, porque nesse tempo Israel estava sem líder. Após a morte de Josué, Israel ficou sem líder. Nessa época, Israel ainda não tinha reis. Então, surgiram os juízes levantados por Deus, com o propósito de conduzir Israel no avanço do povo de Deus, na consolidação da conquista do povo de Deus, da terra prometida, e também, como a gente vai ver, livrar o povo. Eram líderes militares também, que livravam o povo da opressão ou da luta que eles enfrentavam contra os inimigos, contra os povos que habitavam naqueles territórios. Mas uma coisa peculiar é que, quando a gente escuta o nome juízes, talvez a gente possa pensar na figura que a gente tem em mente de que seja um juiz hoje. Alguém, sei lá, bem vestido, uma pessoa distinta, com uma educação avançada, com uma moral ilibada. Mas os juízes, aqui nesse contexto, eles não tinham muito ou nada acerca do que um juiz faz hoje. Nenhuma função de julgar nada. Na realidade, eles eram chamados por Deus para conduzir o povo, e eles tinham uma função mais de líderes militares, guerreiros que conduziam militarmente o povo a conquistar a terra. E eles eram sempre levantados em um contexto onde o povo estava sendo oprimido por algum povo. Então, eles também eram como heróis que salvavam o povo de momentos de dificuldade. No livro de Juízes, ao todo, são mencionados 12 juízes, que também são divididos entre juízes maiores e juízes menores. Nesse contexto, começou a ocorrer um problema acerca de como Israel começou a viver dentro da terra prometida. Deus havia orientado Israel que expulsassem os povos daquele território, expulsassem os deuses os deuses dos povos que habitavam aquele território. Mas Israel não obedeceu completamente. De fato, Israel avançou e tomou a terra e consolidou a vitória ao conquistar a terra que Deus havia prometido. Mas Israel não expulsou completamente aqueles povos e nem expulsou os seus deuses. O livro de Juízes, então, ele relata como essa obediência parcial do povo de Israel foi como uma armadilha para o povo de Deus. O povo, por conta dessa obediência parcial, em não ter seguido as orientações e a aliança que eles tinham feito com Deus, de habitar na terra prometida, sem se envolver com outros povos. Essa obediência parcial, ela foi uma armadilha que fez com que o povo de Israel fracassasse repetidas vezes em seguir o comando de Deus, em amar e obedecer a Deus, e viveu no meio de uma sociedade heterogênea e pagã, assimilando aquela cultura. Nós estamos, como o pastor Sávio mencionou, tendo um treinamento aqui na igreja chamado Reframe, que nos fala a respeito da conexão que a gente pode fazer entre a nossa fé, a nossa vida, no dia a dia, principalmente no nosso trabalho. E nesse curso a gente vê que há uma tentação nossa, quando a gente vive no meio
de uma sociedade heterogênea, no meio de uma sociedade que tem outros ídolos, que não somente o nosso Deus, há um risco de que a gente assimile esses deuses, que a gente comece a ser complacente e ser absorvido pela cultura dessa sociedade. E aqui, o povo de Israel estava nesse ambiente, num ambiente que, historicamente, é muito distante da gente, 3.500 anos, pelo menos, mas que espiritualmente é muito próximo da nossa realidade. É muito próximo daquilo que a gente vive hoje, inserido dentro de uma sociedade com uma cultura, com valores pagãos e com uma variedade de ídolos que fogem daquilo que nós acreditamos. E aqui, o livro de Juízes narra o fracasso do povo de Deus em viver de forma fiel no meio dessa sociedade pagã e heterogênea. Na realidade, o povo ficou preso em um ciclo, o que o pastor e autor Timothy Keller chama de ciclo de juízes. Tem uma figura, não sei se vocês conseguem ver, que eu tirei de um dos livros do Tim Keller. A narrativa de Juízes, apesar de falar a continuidade da história que se desenrola no livro de Josué, ela difere da narrativa de Josué, porque a narrativa de Josué é uma narrativa linear. O povo avança e o povo segue em frente, obedecendo aquilo que Deus tinha ordenado a eles. Mas já depois que Josué falece, o povo fica sem referência e o povo começa a entrar numa espiral de decadência espiritual. E essa história é uma história cíclica, em que se resume quando Israel assimila a cultura dos povos ao redor, por eles terem desobedecido a Deus e não expulsado os povos que viviam naquele território. Então, essa desobediência, essa rebeldia, causava a ira de Deus, ou Deus simplesmente deixava de proteger Israel. Isso fazia com que a opressão de inimigos recaíssem sobre Israel. Israel se tornava vítima de nações que os rodeavam e começavam a os explorar. Essa situação começava a suscitar a compaixão e a misericórdia de Deus. E eles levantavam o clamor, se arrependiam do que tinha feito, e Deus escutava o clamor do povo. E Deus proporcionava salvação e libertação ao povo através, justamente, desses juízes, que eram esses líderes, esses guerreiros espirituais, ou esses guerreiros militares, esses heróis salvadores que Deus levantava para libertar Israel e para estabelecer a paz. Mas logo que o juiz que Deus levantava morria, começava um novo ciclo. Novamente, o povo se rebelava, o povo assimilava a cultura, assimilava os valores daquela cultura pagã, começava a adorar outros ídolos, que não o nosso Deus, e o ciclo se iniciava novamente. E quando a gente lê o livro de Juízes, fica evidente que, na realidade, não é um ciclo contínuo, mas, na realidade, é uma espiral. É uma espiral descendente. Porque a cada ciclo, a situação espiritual de Israel piorava. Então, a cada ciclo que Israel se rebelava contra Deus, desobedecia e quebrava a aliança que eles tinham feito com Deus, e Deus levantava um juiz, libertava o povo, e depois Israel, mais uma vez, se rebelava contra Deus, e a cada ciclo, a situação moral e espiritual de Israel ficava cada vez pior. Até mesmo esses heróis salvadores, esses juízes, que eram os libertadores que Deus levantava, até eles começaram a se tornar corruptos, mal-sucedidos e ter atitudes desprezíveis, totalmente contra a aliança de Deus.
com o passar do tempo, eles não se importavam mais com aquela situação, em eles estarem vivendo, assimilando aquela cultura. E eles, uma frase que repetidas vezes nós encontramos nos Juízes, no livro de Juízes, é que o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, porque era certo aos seus próprios olhos. Será que a gente consegue fazer um paralelo com algo que hoje a gente vive? Israel, repetidas vezes, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, porque simplesmente era certo aos olhos deles mesmos. Então, esse é o cenário que vai se desenrolando no livro de Juízes, e é nesse contexto que nos deparamos com o nascimento de Sansão. O trecho que nós acabamos de ler relata o nascimento miraculoso de Sansão. E nós vamos agora, de acordo com o propósito da série, falar um pouco a respeito de como esse nascimento ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Sansão é o último, o nascimento de Sansão acontece no último ciclo de juízes. Na realidade, Sansão foi o último dos juízes levantados por Deus nesse período. Então, houveram vários juízes, 12 ao total, e a cada juiz havia um novo ciclo em que o povo se rebelava e ficava pior na sua condição moral e espiritual. Então, no início do último ciclo, nesse período da história dos juízes, é que nasce Sansão. E ele é o último dos líderes escolhidos por Deus em juízes. E Sansão também, e aí nós vemos que, por conta de todas essas características que diferem dos outros juízes, ele era alguém especial. Porque ele foi o único juiz a ser escolhido antes de nascer. Ou até mesmo antes de ser concebido. E na realidade, como a gente viu no capítulo 13, a anunciação do nascimento, o nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo. Da mesma forma que outros nascimentos miraculosos foram anunciados por um anjo. E assim como o nascimento do próprio Jesus também foi anunciado por um anjo. No versículo 3 do capítulo 13, nós vemos essa passagem que diz que o anjo do Senhor apareceu à mulher, a esposa de Manoá, e anunciou que ela engravidaria e daria à luz a um filho. Mas o anjo ele não anunciou somente que ela iria engravidar, mesmo sendo uma mulher estéril. Ele anunciou que esse menino, ele seria consagrado a Deus desde o nascimento. E que ele iria iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, nós vemos muitos paralelos. A anunciação pelo anjo, a consagração dessa criança desde o ventre e o propósito anunciado para a sua vinda desde antes dele ser concebido. E o propósito seria para libertar o povo de Israel, o povo de Deus. Deus anuncia através do seu mensageiro, do seu anjo, que aquele menino que estava para nascer seria separado desde o nascimento para ser consagrado a Deus e para cumprir o propósito de Deus de libertar o seu povo. Quando o anjo fala a respeito da consagração de Sansão, ele cita algo que talvez você também já tenha escutado, mas não sabe exatamente do que se trata. O anjo fala que o menino será nazireu. Então, para explicar rapidamente sobre o que seria nazireu, para a gente entender como Sansão era diferente realmente dos outros juízes, e como o nascimento miraculoso dele, e todos esses detalhes indicam que, de fato, ele era uma criança especial, e ele iria cumprir
um propósito especial para Deus. Então, na realidade, alguém que era nazireu era alguém que fazia um voto de separação a Deus. Nós encontramos a explicação a respeito do que é o voto de nazireu no livro de Números, capítulo 6. Eu não vou ler aqui, depois, se você tiver curiosidade, você pode ler no livro de Números, capítulo 6, a respeito do voto de nazireu, que era um voto especial, um voto de separação, na qual alguém, por um determinado período, se consagrava a Deus, por algum motivo especial. E o detalhe que também está envolvido aí com a história de Sansão, é que quem fazia esse voto de nazireu tinha que obedecer algumas orientações e seguir algumas restrições. Primeiro, não poderia beber ou comer nada proveniente da videira. Um nazireu, ele não poderia beber nem vinho, nem vinagre feito de vinho, nem suco de uva e nem a própria uva. Ele não poderia consumir, digamos assim, nada do que viesse da videira. E algo que eu achei interessante ao ler Números 6 é que, ao citar os inúmeros, produtos que podem ser derivados da uva, é citado uva passa. E eu fiquei pensando ali naquele momento a respeito de como o nazireu fazia para participar de uma celebração natalina nos nossos dias. Porque se ele não poderia comer nem uva passa, então ficaria difícil. Assim, acho que sobraria para ele beber água nas celebrações natalinas de hoje em dia. Isso tem virado até piada, que hoje em dia a maioria das receitas de Natal, ele de alguma forma leva uva passa. E, não sei, até a água talvez possa ser saborizada com uva passa, mas enfim. Essa era uma restrição. Mas ele também, o nazireu, ele não poderia cortar o cabelo. Isso era uma restrição, uma exigência do voto de nazireu. Em todo período que durasse o voto do nazireu, ele teria que deixar o cabelo crescer, não poderia cortar. E, por último, ele não poderia tocar em nenhum cadáver, nada morto, nenhum corpo, nenhum cadáver. O voto de Sansão o voto de nazireu de Sansão mostra o quanto ele foi separado por Deus para esse propósito, desde o início, porque o voto de nazireu ele era voluntário e era por tempo determinado. Só que ao anunciar, o anjo anuncia que ele seria já consagrado nazireu desde o ventre. Isso justifica, inclusive, o anjo ter passado aquelas orientações para a mãe de Sansão. Ela também teria que começar a fazer as restrições alimentares dos nazireus, porque, inclusive, antes de ser concebido, na barriga, antes do seu nascimento, ele já seria separado como nazireu ao Senhor. Então, o nascimento de Sansão, ele nos lembra outros nascimentos miraculosos, também que o pastor Sávio já pregou aqui, e nos fala, principalmente, como Deus, de uma forma até muito figurativa, de como Deus consegue e mostra que Ele pode trazer vida, Ele pode gerar uma criança mesmo num ventre estéril. E isso é uma figura do que Deus pode fazer com o nosso coração e com a nossa vida, quando nós estamos com o coração estéril também, digamos assim. Quando nós estamos mortos em nossos pecados. Quando nós não conseguimos viver a vida que o próprio Deus conquistou para nós. Ele pode gerar, mesmo em um ambiente estéril, mesmo um ambiente onde não há vida, Ele pode fazer surgir a vida. Após o esse anúncio do nascimento miraculoso de Sansão,
e a revelação de todos esses detalhes, de como essas especificidades do nascimento apontam e nos fazem entender que, nossa, esse menino vai ser um libertador extraordinário. Por todas essas características e por esse nascimento miraculoso, anunciado por um anjo, nascido de uma mulher estéril, sendo nazireu consagrado antes mesmo do seu nascimento, e sendo determinado que isso duraria até a sua morte, era de se esperar a chegada de um libertador extraordinário, de um grande líder, um grande juiz para Israel. E, de fato, quando a gente vai seguindo na história de Sansão e lendo a respeito de como foi a vida dele, de fato, Sansão foi um homem, em um certo aspecto, foi um homem extraordinário. E por isso que, inclusive, a história dele ela é tão pitoresca no sentido de ele demonstrar tamanho poder e uma tremenda força, que é um prato cheio para ilustrar histórias infantis, de aventuras, para que as crianças possam conhecer essas aventuras e todos esses episódios miraculosos que aconteceram na vida de Sansão. De fato, ele era um homem tremendamente forte, tinha um poder impressionante. Mas, mesmo com toda essa força, Sansão era um homem extremamente fraco, moralmente e espiritualmente. Apesar de toda essa força que é descrita através desses episódios, essas aventuras e esses feitos extraordinários de Sansão, como, por exemplo, ele ter matado um leão, rasgado o leão com as próprias mãos, ter matado milhares de homens, exércitos inteiros, 1000 homens em uma só vez. E interessante, inclusive, que o próprio povo de Israel, tamanha era a força de Sansão, o próprio povo de Israel temia Sansão. Quando houve um episódio em que os filisteus estavam perseguindo Sansão e ele foi se esconder em uma caverna, os homens de Judá pretendiam ir até ele para convencê-lo a se entregar, a ele deixar ser amarrado para ser entregue para os filisteus. Então, eu não sei se talvez você já teve algo nesse sentido, alguma experiência de você ter que ir até alguém, enfrentar alguém forte, e você chama um amigo seu, na escola, não sei. E os homens de Judá, eles foram somente num bando de 3.000 homens para conversar com Sansão. Esse era o poder extraordinário de Sansão. Inclusive o seu próprio povo, ao ir buscá-lo, ao ir procurá-lo, não se sentiam seguros ao ponto deles terem juntado 3.000 homens para poder irem até ele. Mas essa dicotomia entre a força e a fraqueza, na realidade, as fraquezas de Sansão, é algo que interessante da gente estudar aqui. É interessante a gente notar o quanto Sansão, ao mesmo tempo que era um homem extraordinário, era um homem forte, mas também o quanto ele era fraco, moralmente e espiritualmente. E ainda assim, o Espírito do Senhor estava sobre ele. No capítulo 13, nos versículos 24 e 25, fala, e ao longo também de outras passagens, fala que o Espírito do Senhor agia sobre Sansão. Nos versículos 24 e 25 fala: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. O Espírito do Senhor estava sobre Sansão.
Mas por toda a sua vida, Sansão adota o mesmo padrão moral decadente dos israelitas. Ele também fazia o que era mal aos olhos do Senhor, porque era certo ou parecia certo aos seus próprios olhos. E a gente nota algo aqui, que Sansão, na realidade, ele, como líder, ele representa exatamente o que era o povo de Israel naquela época. Ele era o resumo da condição espiritual do povo de Israel, personificado em uma pessoa. Tudo que Sansão, e todo o padrão moral decadente de Sansão, ele representava justamente o padrão moral decadente do próprio povo de Israel. Ele é movido por impulsos mais vis, como podemos ver na narrativa, que Sansão age, ele age parecido com os inimigos de Deus. Ele é extremamente vingativo, explosivo, que refletia mais o caráter do povo inimigo de Deus do que, de fato, o que Deus era para o povo de Israel. Sansão, ele tem relações e se casa com mulheres fora do povo de Israel, quebrando assim a aliança que Deus tinha com eles, de que eles não se casassem com outros povos, contrariando inclusive os seus pais. Sansão também, ele quebra o voto de Nazireu ao longo do tempo. Ele toca em um cadáver ao ter matado o leão. Ele participa, e quando ele casa com a mulher filisteia, ele dá um banquete, uma festa de casamento, que nada mais era do que uma festa que durava 7 dias, onde era uma festa onde tinha muita bebedeira. E por fim, nós temos a história que talvez seja mais conhecida de Sansão, que é a história em que Dalila engana ele, tenta descobrir, tenta fazer com que ele fale como a força dele, de onde vinha a força dele, e como a força dele poderia se esvair dele. Ela tenta extrair dele essa informação e consegue, e Sansão, ele tem aí a cabeça, os cabelos cortados, após revelar esse segredo, esse suposto segredo que era o motivo da sua força, Dalila. No versículo 16, eu vou ler para você, no slide tem a projeção desse versículo, isso, que fala um trecho do que aconteceu, depois que Dalila já tinha perguntado a Sansão, já a terceira vez, como é que ele mantinha aquela força, como a força dele realmente era mantida, e ele tinha falado algumas coisas que não era verdade. Esse trecho, a partir do verso 18, fala o seguinte: quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, porque Dalila tinha decidido trair Sansão por conta de dinheiro. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Essa passagem, que é uma passagem que é justamente a mais conhecida de Sansão, o episódio de Sansão e Dalila, onde Dalila o engana, e ele perde a sua força após o seu cabelo ser cortado, é algo intrigante, porque algo que, quando eu fui ler e reler o livro de Juízes, eu me deparei com algo que é, no mínimo, intrigante. Em nenhum momento
da narração do que o autor do livro de Juízes fala, desde a anunciação feita pelo anjo, do nascimento de Sansão, até a sua morte, em nenhum momento é citado que a força de Sansão está atrelada ao seu cabelo. O anjo faz o anúncio de que ele seria separado, consagrado, desde o seu nascimento, e que ele deveria ser nazireu, ele deveria obedecer o voto de nazireu, desde o seu nascimento até a sua morte. Mas o anjo não fala sobre a força de Sansão atrelado ao cabelo de Sansão. E ao longo da narrativa, do desenrolar da história e dos feitos de Sansão, em nenhum momento é associado que aquela força descomunal, aquele poder extraordinário, estava associado ao seu cabelo. E aí eu comecei a raciocinar e pensar, através dessa leitura, eu me dei conta de que a única pessoa que falou que a sua força estava atrelada ao seu cabelo foi o próprio Sansão. E, na realidade, não cortar o cabelo era uma restrição, uma exigência do voto que ele deveria ter se comprometido em seguir, em obedecer esse voto em toda a sua vida diante de Deus. Mas o voto de Nazireu, como a gente viu, não era só não cortar o cabelo, não era apenas essa a restrição. E a gente vê que ao longo da narrativa, ele quebra esse voto de Nazireu muito antes do cabelo dele ter sido cortado. Mas ele não perdeu a sua força. Ele toca em um cadáver e mesmo assim o Espírito do Senhor não o deixa. E a sua força também não o abandona. Ele participa de banquetes e festas de bebedeira, o que provavelmente o texto explicitamente não fala, mas provavelmente, como Sansão, ele não tinha nenhum padrão moral e espiritual elevado, provavelmente também ele tenha se entregado à bebedeira. E na realidade, durante toda a vida de Sansão, a gente vê ele cometendo atrocidades. E ainda assim, o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Por que agora o Espírito do Senhor o deixou? Parece que nem mesmo Sansão acredita que a força dele está no cabelo. Quando a gente lê essa parte aqui da narrativa do episódio com Dalila, quando ele revela sobre que a força dele supostamente estaria atrelada ao seu cabelo, ele revela esse segredo. Ele já tinha visto que nas vezes anteriores os filisteus tinham armado emboscadas para o atacar. Então, era provavelmente certo que ele iria ser atacado novamente. Mas ele não foge. Ele revela a Dalila que supostamente a sua força estava atrelada ao seu cabelo. Mas ele não foge para se proteger, porque provavelmente Dalila iria encontrar um jeito de cortar o cabelo dele. E mais, um outro episódio que me fez pensar a respeito do porquê que essa associação existe, é que Sansão, mesmo depois de Dalila ter cortado o seu cabelo, subjugá-lo e ter chamado os filisteus, ele, quando acordou, ele deve ter notado que estava sem o cabelo, ele pensou, diz aqui no verso 20 do capítulo 16 de Juízes, sairei como antes e me livrarei. Ou seja, mesmo com o cabelo cortado, ele não achava que a força dele tinha deixado ele. O próprio Sansão, ele foi o único que falou, que atrelou que a sua força estava
com o cabelo, acho que estava atrelado ao seu cabelo. Mas ele mesmo parece que não acreditava nisso. E aí eu entro num ponto onde parece ser o ponto-chave de entender o que de fato a vida de Sansão representou aqui nessa história. Sim, ele, através do nascimento miraculoso de Sansão, ele é uma figura e anunciava um nascimento miraculoso que iria acontecer mais de 1000 anos depois, que era o nascimento do próprio Cristo. E não somente isso, eu não vou me aprofundar muito, mas não foi somente o nascimento, mas a morte de Sansão também prefigura a morte do próprio Jesus. Primeiro, Sansão e Jesus foram traídos por alguém próximo. Foram traídos por moedas de prata. Tanto Dalila traiu Sansão, aceitando moedas de prata, como Judas traiu Jesus por moedas de prata. Ambos foram entregues a opressores estrangeiros pelo seu próprio povo. Foi o próprio povo de Judá, os homens de Judá, que entregaram Sansão para os filisteus. Assim como o povo de Israel entregou Jesus na mão dos romanos. Ambos foram amarrados, torturados e expostos à zombaria pública. E apesar de parecerem derrotados, ambos, na morte, esmagaram seus inimigos. E há muitos outros detalhes, mas que eu quero refletir aqui com vocês. E depois de entender como a morte de Sansão, o nascimento de Sansão e a morte de Sansão, ele prefigura aquilo que o próprio Jesus, a história do próprio Cristo, o nascimento dele, a sua morte. Mas há algo que a gente pode aprender aqui sobre a vida de Sansão, que eu acho que é de extrema importância para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual, para a nossa caminhada cristã. É que, primeiro, entender que o nosso Deus, Ele é um Deus de graça, de misericórdia, e que Ele mantém-se fiel às promessas que Ele faz. Deus, Ele havia prometido que seria o Deus de Israel, que amaria o seu povo, que estaria sempre com Ele. E Israel entrou nesse ciclo decadente de se rebelar, desobedecer a Deus, mas Deus sempre tinha misericórdia do povo, levantava um juiz, os libertava e, de novo, trazia paz para Israel. E, através da vida de Sansão, a gente vê que, mesmo Sansão tendo quebrado a aliança e a sua vida ter sido uma representação dessa degradação moral e espiritual de Israel, mesmo ele tendo quebrado o voto de Nazireu, muito antes do cabelo dele ter sido cortado, mesmo assim o Espírito de Deus não o abandonou. Mesmo assim, o Espírito de Deus ainda agia sobre Sansão e o livrou de muitos momentos difíceis para ele. E isso nos dá uma percepção de como Deus, Ele não espera de nós perfeição, e mais do que isso, a bênção de Deus, a promessa de Deus, ela não é condicionada à nossa performance, digamos assim. Aquilo que a gente pode fazer, ou Deus não tem a expectativa de que a gente não erre, que a gente não cometa coisas estúpidas. A gente tem atitudes que desagradam a Ele. Sansão quebra a aliança com Deus, Sansão quebra o voto com Deus. Mas esse era um compromisso de Sansão. Era o compromisso que Sansão tinha feito com Deus. Mas Deus, Ele não quebrou a sua aliança com o povo por causa dos erros do povo, do seu povo. Porque o compromisso que Deus tinha dependia dele mesmo. Deus é fiel às suas promessas, mesmo que a gente seja infiel à nossa aliança com Ele. Ele é um Deus que
não tem expectativas de que o povo dele seja perfeito. Então, pela vida de Sansão, e até extraordinário a gente pensar, mas como é que Deus pode agir através de um homem tão desprezível como Sansão? Mas Sansão é uma figura de quem todos nós somos. E a misericórdia que Deus usa para com Sansão é a mesma misericórdia que Deus usa para as nossas vidas. Assim como Sansão, ele representava e era uma figura também, uma representação da degradação moral e espiritual, desse ciclo, dessa espiral decadente, assim, nossas vidas são alcançadas, as promessas de Deus, elas se mantêm firmes, mesmo quando nós cometemos erros e temos atitudes estúpidas, e quebramos a aliança com o nosso Deus. E é muito fácil a gente olhar para Sansão e talvez pensar que Deus poderia ter se afastado de Sansão, ou tirado o espírito de Sansão no primeiro erro que ele cometeu. Mas Deus não tratou Sansão dessa forma, e Deus não nos trata dessa forma. Deus, ele é paciente, ele espera pacientemente que nós possamos nos arrepender dos nossos erros, que a gente consiga enxergar o amor dele, que a gente obedeça de coração e busque a ele de todo o coração. Mas, para finalizar, o segundo ponto que eu acho que é interessante, que a história de Sansão nos ensina, é que, apesar da graça de Deus se estender a nós, mesmo quando nós cometemos coisas estúpidas e nós erramos e quebramos a aliança com Deus, há momentos que Deus nos entrega a nossa própria fraqueza. Há momentos que Deus tira de nós a força que Ele nos deu, para que a gente consiga reconhecer que essa força vem dele. Sansão, talvez inicialmente até tenha imaginado ou de fato associado que o poder e a força dele estava no seu cabelo. Por isso ele falou aquilo para Dalila. Mas a gente nota que através do desenrolar da história e depois da morte de Sansão, o poder e a força de Sansão não estavam em nada que dependesse de Sansão. Dependia exclusivamente de Deus. E Deus poderia retirar a bênção de Sansão em qualquer momento. Não só quando ele cortasse o cabelo. Se dependesse do voto, se dependesse de Sansão ter mantido o voto com Deus, quando ele matou o leão e tocou no cadáver daquele animal, o Espírito do Senhor já teria abandonado ele. Não somente no episódio quando o seu cabelo foi cortado. Mas a história de Sansão, e particularmente esse momento de Sansão na história dele, ele nos mostra que muitas vezes, apesar da graça de Deus, ela não depender da nossa performance ou daquilo que a gente faz. Deus, ele permanece fiel, mesmo quando a gente é infiel. Ele permanece nos abençoando, ele é paciente, ele nos busca, ele nos abençoa, ele nos ama, não deixa de nos amar, apesar das nossas falhas, apesar de sermos muitas vezes desprezíveis e estúpidos. Mas a história de Sansão nos ensina que há momentos que Deus, por nos amar e por uma questão de nos ensinar, nos fazer voltar realmente para o propósito e o chamado que Ele tem para nós, Ele tira de nós a bênção dEle. E nesse momento, foi o momento
onde Deus, digamos assim, decidiu reivindicar de Sansão que ele, de fato, começasse a perceber de que a força dele não vinha dele, que a força dele não vinha do que ele podia fazer, a força dele não vinha do voto, se ele pudesse manter aquele voto ou o cabelo, nada disso. A força dele vinha do Senhor. E a qualquer momento Deus poderia tirar isso dele. E interessante que foi somente quando Deus tirou a força de Sansão, foi somente quando ele reconheceu a sua própria fraqueza, que Sansão foi transformado em um homem de fé. É impressionante como a graça de Deus, ela nos considera pessoas dignas do seu próprio amor e da sua graça, estarmos incluídos no seu propósito eterno. Porque Sansão está lá, incluído na galeria dos heróis da fé. Se você ler em Hebreus capítulo 11, Sansão é citado como um herói da fé. Se nós formos olhar para toda a vida de Sansão, até este momento, nós não poderíamos dizer que ele era um homem de fé. Mas foi preciso Deus tirar de Sansão a sua força. Foi preciso Deus entregar Sansão a sua própria fraqueza, para que ele, de fato, se tornasse um homem de fé. E foi naquele momento, ali, que Sansão fez uma oração, pediu a Deus, humildemente, que Deus, mais uma vez, o desse força. Deus, naquele momento, ali reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo que a força dele não era dele, que não era nenhum mérito dele, que era do Senhor. Ele reconheceu e disse: ó Deus soberano, lembra-te de mim. Isso é uma oração, isso é um pedido de alguém que está completamente quebrado. É um pedido humilde de atenção. Disse: Senhor, lembra-te de mim. Me dá mais uma vez a chance, devolve a força, mais uma vez, para que eu possa me vingar dos filisteus por causa dos meus olhos, porque eles tinham furado os olhos de Sansão. Então, que a vida de Sansão possa nos ensinar isso, possa nos trazer essa lembrança de como a história bíblica, ela, do começo ao fim, ela é uma história única, que quer nos apresentar, nos apontar, e como um sinal, esses acontecimentos, eles apontam para Jesus. No caso de Sansão, tanto o seu nascimento quanto a sua morte. Mas a vida de Sansão e o que ele viveu, principalmente na sua morte, nos ensina que nós temos que depender de Deus. Precisamos reconhecer que, primeiro, reconhecer que Deus é um Deus de graça. Deus não é um Deus que exige de nós perfeição. Que Deus é um Deus que nos perdoa, que sabe o quanto somos falhos, que não exige de nós que a gente vença ou que acerte sempre. Mas também é um Deus que, que sonda o nosso coração, e ao perceber que o nosso coração está distante dele, e que o nosso coração se esqueceu que tudo o que fazemos, tudo o que somos, e toda a nossa força vem dele, ele pode nos entregar a nossa própria fraqueza, para que a gente possa se tornar, assim como Sansão, homens de fé, mulheres de fé, e verdadeiro filho de Deus. Amém? Vamos orar.